Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um Dado Talks, o nosso podcast promovido pela Dadoteca, com o objetivo de compartilhar conhecimento e ouvir trajetórias inspiradoras de pessoas que trabalham com tecnologia e com dados. Hoje, no nosso episódio, a gente vai conhecer a trajetória do Leonardo Ladeira, vou deixar ele se apresentar e a gente vai poder falar um pouquinho também mais sobre o setor público e a inovação e a tecnologia como gancho para a modernização desse setor, né? Então, tenho certeza que a gente vai compartilhar muito e vamos trocar uma ideia bacana aqui. Bom, bem-vindo, Leonardo Ladeira. Estamos aqui com o Thales também, que é diretor de Growth da Dadoteca. E queria que você se apresentasse, contasse aí. Eu trabalho com capital humano na Dadoteca e eu sempre peço para as pessoas que eu converso aí contarem sobre a sua trajetória, como se fosse uma linha do tempo aí, os pontos principais, porque eu sei que teria muita coisa para você falar, né? Mas aí, você se apresentando, quais os destaques aí da tua trajetória? Legal. Primeiro, Diana, é um prazer enorme estar com vocês aqui. Thales, obrigado pelo convite. É sempre legal poder ter esse tipo de troca, esse tipo de experiência. E vamos lá, para falar de forma mais rápida, tá? Eu sou analista de sistemas de informação. Legal. E eu sou uma pessoa que desde menino queria empreender. Então foi uma jornada e que não foi a coisa mais linear do mundo, não. Tá? Então, a primeira iniciativa de empreendimento, eu tinha 16 anos de idade. Tá? Olha, bem jovem. Jovem. Eu tive que ser emancipado para poder montar essa empresa na época. E que foi muito bem até o Collor, que chegar ao governo e fazer aquilo que virou parte da história, né? Prender o dinheiro de todo mundo, e foi a primeira vez que a gente entendeu que quando a gente trata risco no empreendimento, a gente também tem que entender o risco do ambiente econômico. Já viveu a primeira crise logo no início, logo né? De saída. Então, a vontade continuou, a gente seguiu por caminhos onde eu descobri o que era administração, o que era gestão pública. Afinal de contas, eu sou uma pessoa de Brasília, né? Sou brasiliense nato, nasci e me criei ali dentro. E eu levei esse meu lado empreendedor tentando olhar como é que eu conseguiria atuar junto com a administração. Sim. Tá? Numa ótica de sistema, que era a minha bagagem, eu comecei a ver qual que era o impacto do assunto internet, que caminhou alguns anos depois, né, começou a aparecer no país, e eu comecei a entender o real universo da administração pública e essa relação ainda muito incipiente com o que era a internet, que estava mudando uma realidade toda, né, que nem vocês acompanharam também, que foi talvez um primeiro grande passo nesse aumento da percepção do que é a capacidade de impacto da comunicação nas políticas públicas. E, seguindo nessa ótica, já pensando tecnologia para a administração pública, né, eu e meu irmão, meu sócio de vida, meu parceiro, Bruno, a gente começou a trabalhar soluções para um pedaço que a gente olhava com muito interesse da administração específica, que era o mercado municipal. Todo mundo que fala de governo, fala primeiro em governo federal, né? No Brasil, então, menina, não sei como é que é o resto Vocês estavam lá no centro. Exato. É muito comum. Só que quando a gente começa a ampliar um pouco o olhar, a gente começa a ver que você tem uma realidade que é governo federal, você tem 27 realidades que são os diversos governos estaduais, tá? E você tem aí 5.569 realidades muito distintas na esfera municipal. E mercado federal muito grande, muito pesado, com um volume de exigência e de porte difícil de pensar em começar. Estadual, variado, mas com distâncias maiores. O municipal, a gente olhou e falou, opa, aqui faz algum sentido entender se eu consigo, quando a gente fala de startup, né, e apesar de a gente já estar nessa jornada há mais de 20 anos, eu ainda me entendo um startupeiro com mentalidade de startup,
a gente falou, opa, aqui eu acho que eu consigo um market fit mais adequado. Deixa eu olhar um pouquinho mais para esse segmento. E a gente começou a trabalhar soluções para mercado municipal, num modelo de tecnologia que era o do analista de sistemas, tá? O do desenvolvedor de software. Então a gente pensou em solução para portal de transparência, lei de acesso à informação, esse tipo de coisa que são exigências legais. Sim. Tá? E essas exigências se traduzem em oportunidades e o pessoal tem todo dia. Tá? Eu estou falando no passado, mas tem muita coisa acontecendo hoje desse tipo de oportunidade, tá? Se a gente puder... Tanto que a gente fala, né, em qualquer experiência social que a gente tem, a gente fala, é a burocracia de ir a algum órgão público, a demora ou a ineficiência, né, por conta de coisas talvez um pouco ineficientes, né? Então acredito que a oportunidade vem daí também, né? Com certeza. A gente percebe. Porque essa é uma frase que a gente trabalha com alguma frequência quando o assunto é a GovTech, né, a startup que voltada para a administração pública. Toda vez que você vê uma ineficiência pública, algo que o Estado devia fazer e não faz, ou faz e faz mal feito, tá? E você olha para aquilo e fala, eu dou conta de fazer isso melhor, eu consigo mudar essa realidade de alguma forma, e isso soma com um espírito empreendedor, você tem potencialmente uma GovTech nascendo ali dentro. Tá? Então, o âmbito regulatório? Aí tem de tudo. A vontade de impactar um setor que pode ser literalmente da área de compras, que é o que a gente faz até a parte ambiental, tem um leque gigante de coisas no meio do caminho, tá? Cada pedacinho tem características próprias, então, e tem níveis de regulação muito diferentes. Tá? O meu setor, compra pública, é um setor que tem uma característica que as pessoas viram e pensam, poxa, isso deve ser uma estrutura super regulamentada. O processo de compra pública não é. A participação da iniciativa privada numa atividade que é basicamente pública não está muito bem regulamentado ainda não. É uma das nossas brigas, enquanto não só com plataforma, como também como associação das plataformas, que hoje eu estou presidente dessa associação, a gente tem discutido a respeito disso. Mas aí, para continuar a história, no meio do caminho, teve lá em 2002, olha só, estamos em 2025, hein, pessoal? Tem 23 anos isso. A publicação de uma lei que eu admito que mudou a minha vida, porque a gente estava ainda querendo entender o que era isso, que foi a lei do pregão eletrônico, a lei 10.520 de 2002. Na hora que a gente viu aquilo dali, teve contato com isso, e a gente viu o grau de sofisticação tecnológica que o ente público ia ter que ter, já tentando entender essas diferenças de realidade na esfera municipal, eu olhei para aquilo e falei, opa, tem um negócio aqui. Tá? Tem uma ideia, tem uma possibilidade aqui, porque o município não vai fazer sozinho, na enorme maioria deles. E a gente começou a trabalhar na nossa versão, ainda numa visão bem anos 2000 de sistema, querendo vender licença, tá? A desenvolver uma solução para pregão eletrônico que fosse comprada por esses municípios. Pelos municípios, né? E a gente lançou essa primeira versão do nosso produto em 2003, tá? Em abril de 2003. Foi um processo bem acelerado, que a lei é de setembro de 2002, a gente tomou contato com ela lá por volta de novembro, e foi um final de ano produziram. Foi um final de ano bem intenso. Mão na massa. Mão na massa total. E a coisa começou a caminhar, a gente já tinha alguns contatos na esfera municipal, tinha alguns municípios que já usavam algumas soluções nossas, a gente começou a tentar trabalhar esse aumento de carteira, passa inclusive por processo licitatório para contratar a solução de licitação eletrônica, né? E dentro dessa jornada, a gente foi vendo no andar da carruagem que o município não queria só a licença. Ele queria umas coisinhas a mais, eles queriam servidores, queriam link, eles queriam suporte, eles queriam manutenção não só corretiva, mas como evolutiva de certas coisas, customização. E a gente viu que estava fazendo coisa errada e teve a primeira pivotada dessa estrutura de negócio. Tá? E a gente entendeu que eu não tinha que vender licença, eu tinha que vender white label.
Tá? A gente começou a fazer isso em 2008. E, mais uma vez, a estrutura foi caminhando. A aceitação de mercado foi indo para o rumo certo. A gente via que cada vez mais o processo de compra eletrônica do mundo, ia para o canal eletrônico, né? E a gente acreditava, e tanto é que se confirmou, que cedo ou tarde esse processo ia ser a recomendação. Porque lá em 2002 tinha um processo de compra eletrônica como um processo recomendado, mas não obrigatório. O ser humano não gosta de mudança, né? É bem refratário à mudança. Isso no serviço público é mais marcado ainda. Sim. Então, quando as pessoas viam que você tinha ali uma possibilidade de fazer alguma coisa, mas não uma obrigação de fazer alguma coisa, o nosso principal desafio de crescimento era convencer o gestor público a fazer algo diferente daquilo que ele vinha fazendo num formato desde 93. E por quê, né? Se lá no final ele vai ter a contratação. Vai chegar no mesmo lugar. Não é bem verdade, não, mas tudo bem. Era o desafio. Mas a gente olhava, olha, isso uma hora dessas vai ser o caminho principal, né? E a gente também olhava para o que a gente estava construindo, né? Que o modelo de white label era do comprador. Então eu tinha o município A com o portal dele, o município B com o portal dele, o município C com o portal dele. E a gente olhava para aquilo e pensava, poxa, enquanto empresa está fazendo sentido. E quando a gente para pensar enquanto país, enquanto cidadão, está fazendo sentido o que a gente está construindo? E a resposta era não. Porque se eu tivesse sucesso no meu modelo, vamos pensar no limite, pensando no modelo municipal, eu ia ter 5.569 white labels rodando, com 5.569 endereços eletrônicos distintos, logins suporte para 5.000. Diferenciado para esse universo, exatamente. E pro comprador, pro agente público, ia estar tranquilo, porque cada um ia ter o dele. Mas e para a sociedade? Como é que você faz isso acontecer na prática? Essa diversidade de endereços, inclusive, era um grande impeditivo para o interesse competitivo disso. E uma coisa é você, fornecedor de seja lá o que for, porque a administração pública compra, como a gente costuma dizer, do alfinete ao foguete. E a gente tem uns dados muito interessantes a respeito disso, tá, Thales? Fica de compras. Exatamente. Mas uma coisa é a pessoa querer vender para São Paulo, capital, né? 13 milhões de habitantes, né? Se você pegar só São Paulo, capital, e diminuir, Portugal tem um Distrito Federal de troco. Só no município. Quando você compara com municípios que, pelo Brasil afora, a gente tem um número significativo deles, tem menos de 5 mil habitantes. Então, como é que resolvia isso? E foi aí que nasceu o portal de compras públicas, num processo ousado, onde a gente resolveu desmanchar o que a gente tinha feito, abrir mão na época, mais de 180 contratos de clientes licitados, pagando mensalmente, tudo certinho, no azul, para mudar totalmente o modelo de negócio e tentar fazer uma coisa que fosse escalável e que pudesse fazer sentido, não só para a empresa, quanto para o país que a gente está inserido. Porque, afinal de contas, gente, se você está disposto a trabalhar numa GovTech, essa é a dica que eu dou também para qualquer um interessado. Não pode ser só negócio. Tem um monte de alternativa, tá? Para só negócio. Se você não conseguir associar o que você está fazendo com um propósito que faça sentido para você, para o time que está com você e para o país como um todo, pessoal, também tem um monte de oportunidades em outras áreas. Talvez vá doer menos. O processo de GovTech não é simples, não. Tá? E legal que você falou isso. O que eu estou observando, né, que você está falando? Você está pensando no todo, né, em todas as partes envolvidas, o benefício para todos, e não só para você enquanto empresário lucrativo, né? Mas primeiro a gente olha para a causa, para a dor, e
Você quer entregar aquilo ali com qualidade. Você poderia ter continuado, já estou ganhando, já tenho meus clientes, né? E o Léo falou uma coisa interessante da parte de change management, né? De gestão de mudança. Cara, em todas as áreas. Na nossa área de dados, então, você convencer que a planilha do cara não é tudo a vida dele, ele tem uma coisa que ele pode melhorar muito. Cara, tem que ter e que não é só porque a gente quer entregar, né? Mas é porque realmente vai ser melhor para ele. Porque vai fazer sentido. Às vezes a gente tinha que falar esse tipo de coisa. Acredita. Vai fazer. Tenta. Você vai ver. Vai fazer sentido. E essa parte de gestão de mudança é uma coisa muito importante na corporação. Você fez isso em paralelo, essa transição? Continuou com os municípios ou parou tudo e fez foi um processo, Tânia, o geral? Onde teve ocasiões onde eu quase apanhei. Porque, vamos lá, o processo de compra é um processo estruturado e longo, né? O processo eletrônico tenta diminuir esse ciclo, mas ainda estou falando num ciclo que hoje a média é de 21 dias. Lá atrás era de cerca de 3 meses. E o presencial é de 6, às vezes de 9, de acordo com a situação. Então, apesar disso, eram ciclos longos. Sim. Quando a gente começou a comunicar para os nossos principais clientes que a gente queria cancelar o nosso contrato para propor um modelo de contratação diferente, teve gente que não me esperou nem terminar a frase. Teve gente que levantou e me segurou pela camisa. Não estou brincando, não é figura. Você está ficando maluco? Eu tenho não sei quantos mil processos de licitação que eu tenho que rodar nos próximos meses. Você não vai cancelar esse processo de jeito nenhum. Calma. O portal de compras públicas nasceu nessa ideia. Eu abri mão da minha remuneração do ente público, a gente tirou o dinheiro público da equação, e o pedido, a contrapartida, era dupla. A primeira era que o órgão tivesse disposto a abrir mão do próprio endereço. Por exemplo, o Porto Alegre, que ainda hoje é o nosso principal comprador, tinha o portal deles, que era compras.portoalegre.rs.gov.br. E topasse usar um portal unificado, que é o portal de compraspublicas.com.br. E a outra contrapartida era me autorizar a cobrar do fornecedor num modelo de governança que já tinha sido aprovado pelo Tribunal de Contas da União em 2005, que é o mesmo modelo que foi desenhado pelo Banco do Brasil no portal deles, com a Licitações E, que sempre foi uma grande fonte de inspiração para essa mecânica toda acontecer. E a gente imaginou que essa virada de modelo ia levar algo em torno de 2 anos, e a gente tinha fôlego para isso. A gente falou, vamos nessa? Vamos ver o que vai acontecer. Quase não deu. Passou de 3 um pouquinho para a gente voltar para o break-even. Então, foi uma ação que talvez tivesse uma dose maior de ousadia do que a gente tivesse imaginado, mas foi um processo muito legal de acontecer. Estudo em Brasília, você e o Bruno sempre? Eu sou brasiliense, né? E nós somos brasilienses, e a gente entende que Brasília, para o que a gente faz, isso faz muito sentido. Por quê? Porque Brasília é um ponto central dentro do raciocínio. Aliás, foi o motivo da criação de Brasília, né, para deixar a administração federal mais próxima do país como um todo, e funciona. Porque, veja bem, eu brinco que hoje eu pago IPTU em Brasília, mas eu viajo em média 4 dias por semana e para os lugares mais distantes do país, literalmente do Oiapoque ao Chuí. E faz muito sentido estar em Brasília por questões, inclusive, de logística de deslocamento. A grande maioria do país eu consigo atingir sem escala. Então, funciona estrategicamente falando para isso. Hoje a gente tem representação em praticamente todos os estados brasileiros. Tem equipe localizada em praticamente todos os estados da federação. Mas no começo não foi bem assim não, e a gente tinha que estar disposto a rodar um bocado. Ou seja, mesmo centralizando as compras, né, em um único portal, o relacionamento continua sendo, então, aí com municípios. Sempre. Por quê? Porque apesar de estar numa posição central e facilita o deslocamento, o relacionamento é com o ente comprador, né? É com o órgão que vai fazer o uso da nossa solução de tecnologia ali dentro. E
nessas horas é uma relação bem pessoal mesmo, né? Então, e para você ter uma ideia da extensão, são 3.800 municípios que usam nossos serviços hoje, tá? Dos 5.569, então é um percentual bem legal de penetração. E são, no total, 6.500 compradores distintos hoje, um pouquinho mais do que isso, que envolvem outras naturezas que não a administração, o executivo municipal. Aí a gente tem consórcio, a gente tem assembleias e câmaras legislativas, a gente tem empresas públicas diversas, estatais, concessionárias, tem Sistema S, tem conselho, tem a parte de judiciário, até Tribunal de Contas a gente atende em alguns estados. Então tem um leque muito amplo. Sim. Cada um com uma realidade específica, que a base regulatória do Brasil ela é muito diversa. Então, o grau de personalização e o grau de customização necessário, quem acha que a lei de compras do Brasil é uma só, não conhece o tema aí. Eu ia falar, pegando esse gancho aí de que são várias, sempre gosto de fazer aqui uma contextualização, porque a gente tem muita gente que assiste, profissional de dados, o estagiário. Então vamos lá, o que é o portal de compras públicas, desculpa. Vou te passar o meu entendimento aí. É um portal que facilita, né, que as entidades públicas consigam fazer o processo de admissão dos seus fornecedores, é isso? Em última instância, é. Em última instância, Quando a gente vai apresentar o que a gente faz, a gente se coloca como um marketplace que aproxima a iniciativa privada da necessidade de compra do órgão público. Sim. Tá? Esse é o nosso resumo da operação. Então, hoje, o interesse do portal de compras públicas é da iniciativa privada? Todo o custeio vem da iniciativa privada, como eu falei, num modelo que já foi validado mais de uma vez, inclusive, pelo próprio Tribunal de Contas da União, e que foi criado, tá, e siga a inspiração, pelo Banco do Brasil num portal chamado Licitações Z. Legal. Que você tinha citado, né? Que eu já tinha citado aqui, e que foi importante. Qual que é esse modelo? É um modelo de acesso à plataforma, é um modelo de assinatura, propriamente dito. O que a gente cobra do órgão público? Nada, absolutamente nada. A gente não tem dinheiro público na jogada. E como é que o privado participa disso? Para ter acesso à participação do processo, não é a informação do processo, tá? Eu não sou jornal de licitação, tem vários por aí que fazem. Eu sou a plataforma onde o processo da disputa acontece. Então, a gente brinca que a gente transforma a lei em regra de negócio. Então, o fornecedor, para poder participar de alguns processos, e quando a gente fala de startup, a gente usa um modelo que a gente chama de freemium, que é muito comum em startup. Né? Tem um pedaço que é free e tem um pedaço que é premium. O pedaço free é exatamente esse match de oportunidade. Você vende pneu, eu descubro para você quem quer comprar pneu e eu aviso, você tem essa oportunidade daquela dali. Tá? E quando é um processo de baixo valor, que a gente chama de dispensa de licitação, hoje chega até 62 mil e qualquer coisinha, 250 e uns trocadinhos, nem é tão baixo o valor assim quando você pensa em PME, isso é gratuito, ninguém paga nada. Quando o processo passa dessa forma e passa a ser um pregão ou uma concorrência, tem modalidades, credenciamento, tem outros modelos de contratação, aí ele nos paga o quê? Um percentual? Não, é ilegal. Cobrança de percentual e participação em resultado para esse segmento é ilegal. Ele paga o quê? Uma taxa de uso da plataforma, independente do volume de processo. É uma assinatura. Pensa um Netflix da vida. Tá? Então ele paga para ter aquele acesso. A diferença é que o Netflix tem o pay-per-view também em alguma camada e a gente não tem nenhuma taxa extra. A única forma de remuneração do negócio é essa assinatura. E por conta de exigência legal, eu preciso ter também a assinatura para uso único, tá? Que entre nós acho que não faz muito sentido para esse tipo de coisa, não, é pensar muito pequeno, mas a gente tem também. Então tem duas assinaturas, uma mensal, com recorrência, uma anual,
que a pessoa paga na cabeça e paga... Sempre que ela precisar, né? Paga descontado. Faz sentido para quem participa disso muito. E tem também essa, que é uma taxa menor para quem quer participar em um único processo. Esse é o modelo de negócios dentro da plataforma, com uma preocupação muito grande na questão da governança, tá? Por isso que eu faço questão de deixar isso claro, tá? Se eu estou lidando com dinheiro público, eu tenho que estar preparado a prestar contas com toda a responsabilidade desse dinheiro que a gente está... Em quase 4 mil prefeituras, municípios, a disponibilidade do portal tem que ser altíssima, né, cara? Então é uma super responsabilidade, falando um pouco mais agora de TI, né? Ela tem duas coisas que são muito sérias. É missão crítica, tá? Como banco, como qualquer outro serviço dessa natureza, é uma missão crítica. Mas eu tenho uma coisa, uma facilidade que algumas plataformas não têm, tá? E outros tipos de negócio não têm. É missão crítica de 8 às 18. Por quê? O processo licitatório tem que acontecer em dia útil e em horário comercial. Então não há que se falar em 24/7. Exatamente. Não existe isso na nossa realidade. Tá? Inclusive, a gente tem ferramentas de governança, de ajuda, inclusive a fiscalização, onde se alguém tenta fazer um ato num horário que está inadequado, Não consegue. Não consegue. Então, exatamente para ter certeza que não vai ter, que nem passa pelo imaginário de muitos, aquela licitação acontecendo às 11 horas da noite do dia 24 de dezembro, que ninguém está vendo o que está acontecendo. Gente, isso não existe. Isso simplesmente não existe. Sim. Muito legal, cara. Então, isso aí nos dá uma folga bacana, porque de 8 às 18 eu não posso nem piscar na questão da indisponibilidade. Agora, das 18 às 8 eu tenho tempo para downtime, para manutenção, para evolução, etc. O que nos gera uma questão bem legal, cara, que é de gestão de cloud, essa questão de FinOps. Exatamente, a estrutura tem que ser elástica, porque eu preciso ter uma estrutura pesada às 10 horas da manhã e eu posso estar praticamente desligado às 10 horas da noite. E sem gastar é uma boa sacada para FinOps. E já teve algum problema, alguma coisa assim emblemática que aconteceu ou não? Sempre foi disponível, nunca teve... A gente tem um uptime bem legal. Nosso uptime é melhor do que o do governo federal na plataforma mais comum, que é a do Compras.gov, né? Que é a plataforma que o governo federal usa para fazer compras e a única plataforma hoje no país maior do que a nossa. A própria fonte de inspiração, Licitações Z, hoje faz em torno de 20% dos processos licitatórios que a gente faz. Aquilo que a gente sonhava e usava como exemplo, a gente passou deles lá em 2021 e hoje eu já deixei razoavelmente para trás no volume, mas nunca no respeito, nunca na admiração. Sim. Porque foi realmente a inspiração, né? Uma inspiração bacana para o que a gente fez. Isso é muito legal, cara. A iniciativa privada levando a inspiração para o governo. Vamos falar aí de time, né? Dados de time. Você e seu irmão, como é que foi o crescimento da empresa? Quantas pessoas aí, como que está o tamanho aí de time do Portal de Compras Públicas hoje? Vamos lá, se a gente parar para pensar de 2003, quando isso começou para cá, a gente saiu de 5 pessoas trabalhando, eu, meu irmão e mais 3, para hoje em torno de 240 colaboradores. Então, cresceu um pouquinho. Tá? Do Portal de Compras Públicas ter nascido. Ele nasceu no dia 13 de junho de 2016, enquanto plataforma. Para hoje, a gente já tinha, na época, em 2016, a gente já tinha algo em torno de 15 colaboradores, não cresceu tanto assim em gente. Tá? Que é escalável, né? Tecnologia. Pois é. Então, é o bonito da coisa, né? Tá? Mas a gente cresceu muito e cresceu principalmente, não foi nem em equipe tecnológica, não. A gente tem um desafio muito grande na questão do atendimento e do suporte qualificado para esse usuário, seja ele a pessoa que compra ou seja ele a pessoa que vende. Então, o nosso principal número de colaboradores está hoje exatamente dentro dessa equipe de atendimento que precisa ser extremamente qualificada,
tem um setup lento. A gente não tem operador de call center, eu tenho pregoeiros, que são os profissionais formados da área, tá? Com certificação pública, são todos formados pela Escola Nacional de Administração Pública. E a gente leva algo em torno de 6 a 8 meses para conseguir formar uma pessoa para poder atender telefone. Então, hoje é mais de metade, é perto de metade do meu quadro, um pouquinho menos de metade do meu quadro. Então, muito legal. É um processo de formação bem extenso, né? E tem turnover? Sempre está tendo que formar pessoas novas? Além de ter, por conta do aumento da demanda, acontece uma coisa, que bem ou mal essa pessoa está atendendo o telefone ou respondendo e-mail, ou respondendo chat. Então, e tem um limite de crescimento possível, apesar do que hoje meu diretor de relações institucionais saiu da nossa central de suporte e atendimento. Ele já está com a gente desde o comecinho. É um dos 3 colaboradores que eu citei no começo da jornada. E ele fazia exatamente isso. Mas o que acontece? Essa pessoa acaba tendo um acesso a um know-how que ainda mais depois de 2019, tá? Foi o ponto que eu brinco que a gente deu um pouquinho de sorte. Não que não esteja uma sorte planejada, porque a gente sabia que mais cedo ou mais tarde o processo de compra eletrônica ia ser obrigatório. Sim. Isso aconteceu com a lei complementar 10.024 de 2019, que tornou obrigatório o processo eletrônico para as chamadas verbas de transferência voluntária da União. Nome complicado, né, pessoal? Vamos resumir? Educação e saúde. Tá? E educação e saúde são ainda as principais rubricas das despesas públicas quando você desconta a camada de salário, né, de pessoal do orçamento público. Essa transição, de uma hora para outra, baixou um decreto que tinha só 6 meses de adequação para o país inteiro, para os municípios todos, e de uma hora para outra inverteu a minha curva de contato com o meu mercado. Porque de uma hora para outra eu deixei de ter que ficar pedindo, pelo amor de Deus, experimenta, e as pessoas começaram a ligar para a gente falando, olha, você veio aqui uma vez, falou uns negócios, eu estou vendo aqui que eu talvez precise, quer voltar aqui para a gente continuar conversando? Ah, e é de graça, né? É de graça. É de graça e não tem pegadinha. Sempre. Vamos combinar. Tá? E é um modelo bacana, porque se você tem, quando a gente fala em GovTech, tem alguns negócios que você não tem como não impactar de forma direta a administração pública. Ok, mas tem diversas alternativas onde você pode ter um terceiro pagando essa conta e que vai fazer sentido para esse terceiro pagar essa conta. Pra você ter uma ideia, minha fatura maior, chuta quanto é? Minha conta mais cara. Não faço ideia. Minha fatura mais cara custa R$154. Olha! Então, eu não cobro... Eu ia chutar aí milhares. Não cobro... E quer saber? É um preço tabelado. Sim. Então, não faz diferença, sabe? Então, a gente desenhou um modelo que é um modelo escalável, tá? Sim. Que só faz sentido em escala. Tá? E que, talvez por isso o desafio do break-even que eu citei lá atrás. Tá? E que consegue dar uma condição de participação muito facilitada para a empresa. Porque uma empresa que não pode pagar essa conta, aí ela não é sugestão, é outra coisa. Pois é. Eu queria pegar um gancho dessa sua fala de pregoeiros formados, né, que vocês trazem para atendimento. A gente vê muitas empresas que são clientes nossos com problemas de call center, de atendimento, assim, escala grande que atende. E essas empresas estão investindo em dados IA para criar agentes, para facilitar a vida da pessoa que está atendendo ali, prestando suporte. Aí eu já queria puxar esse assunto também de inteligência artificial e saber se você é um empreendedor nato, 2003 para frente, trazendo sempre tecnologia. Então, com certeza você deve investir aí em inteligência artificial e você já pensou nesses agentes? A gente tem alguns agentes em operação. Tá? Inclusive, a gente tem hackathons internos a cada 6 meses, onde o projeto que o pessoal defende, eu deixo a equipe
escolher tema, me surpreender, eles só se inscrevem enquanto times. E a gente, de 6 em 6 meses, elege um projeto para o vesting de recurso ali dentro e com uma bonificação para as pessoas que estão participando desses processos escolhidos. Desde que o assunto IA começou a ganhar mais peso, já tem uns 3 anos, a gente já lançou algumas coisas. O primeiro deles é meio que óbvio, mas dá um trabalho enorme de refinamento, a gente já está aí na 5ª iteração da solução, é o match de oportunidade que eu falei. Porque, para você entender a dificuldade do processo, tá? A gente tem hoje no portal algo em torno de 12 mil oportunidades únicas de negócio todos os dias, e a gente transaciona algo em torno de 550 milhões de reais todos os dias. Esse é o volume de dinheiro que não circula pelo portal, porque a gente não faz intermediação financeira, tá? Mas esse é o volume de dinheiro que é viabilizado através do portal diariamente. Foram mais de 120 bi ano passado. Tá? A gente está chegando à marca de 5 anos com R$500 bilhão negociado na plataforma. E com esse número parece bacana, mas o que me encanta não é isso, não. São os mais de 150 bilhões de reais que a gente economizou para a administração pública. Olha! Esse é o número que eu acho bacana. E como que... E onde que é essa economia? Vem de onde? Só para você entender o raciocínio. Quando um órgão público faz uma compra, ele primeiro precisa demonstrar que ele tem capacidade para fazer isso. Então ele faz um levantamento de preços. Esse raciocínio no Brasil afora, ele é péssimo, menina. Tanto é que um dos pontos da nova lei de licitações trouxe foi mecanismos eletrônicos para isso, tá? Então você tem uma estimativa de quanto ele vai gastar para fazer uma contratação, não importa se ele está comprando essa xícara, essa bandeja, essa mesa ou essa estrutura inteira que a gente está. Sim. Ele tem que ter uma ideia do que ele vai gastar, porque ele tem que reservar esse dinheiro no orçamento. Sem dinheiro orçamentado, essa compra não pode acontecer, exceto em situação de emergência. Sim. Tá? Mas a gente sabe que isso não acontece bem. O processo de licitação, ele também parte numa mecânica que tem 2 etapas. Uma etapa normalmente fechada, que é o que a gente chama de proposta, onde você vira e fala, alguém está comprando... Estou comprando 10 bullies desse para administração. Ok, o meu preço para cada bully é X. Isso é feito fechado, encriptado, tem um monte de garantia tecnológica para ver que ninguém sabe quem mandou essa proposta, nem qual é o valor dessa proposta inicial. Tá? E aí o que acontece? A primeira etapa do processo licitatório, todo mundo que recebeu que mandou essas propostas é avaliado, você vê o santo. O milagre, não vê o santo, porque isso é feito de forma anônima. A gente mostra qual é a proposta e não mostra quem é que fez essa proposta. Olha. Aí depois você tem uma sessão que a gente chama de leilão reverso, que é o mesmo raciocínio do leilão, né? Só que o leilão sobe o preço. Quem dá mais, é alguém querendo vender. A mecânica pública é alguém querendo comprar. Então é quem me vende por menos, Então o leilão, o normal dele é ir baixando o preço. Tá? Entendi. Então eu tenho 2 indicadores. Um que é o valor entre o preço estimado pela administração pública e o preço do negócio fechado. Esse dá percentuais às vezes absurdos, eu não gosto dele não. E o outro número, que a gente tem uma média hoje, que passou dos 31%, olha só, era 28% ano passado. Tá? Esse número está crescendo, no ano retrasado, esse número está crescendo aos pouquinhos. Que é entre a menor proposta recebida e o contrato assinado. Então essa é a conta que a gente faz para entender qual é a economia potencial do negócio que aconteceu. E onde é que tem um ponto de amarração bacana? O negócio nunca pode acontecer se o preço da administração pública, aquele primeiro valor estimado, for menor do que o preço ofertado. Se isso acontece, alguém errou, não tem dinheiro em orçamento, não pode acontecer, o processo é cancelado. Então, eu posso te dizer uma coisa, é menos do que tinha que estar previsto no orçamento e é um número que
inegavelmente ainda maior do que a gente paga para a iniciativa privada, tem essa conversa pode ir longe, tem dado para caramba em cima disso aí também, tá? Ainda é uma coisa que está gerando uma otimização do uso do recurso público. Porque quando a gente fala em orçamento, tem duas verdades. Ele está ali para ser executado, tá? Você não precisa, o governo não precisa gerar lucro, tá? Mas quando você tem uma subutilização de um recurso para uma finalidade, esse dinheiro ele não é lucro, não é resultado. Ele pode ser redirecionado para outras atividades. Então você acaba conseguindo fazer o quê? Aumentar a chance que aquele dinheiro dos nossos impostos seja melhor utilizado para o benefício de quem? Da população. Da população, educação, saúde, segurança, saneamento. Legal. E por aí vai. E dado curioso, geralmente esse menor preço é dado de última hora, aquela galera que fica esperando até o último momento para fazer o bid ali, colocar o valor, ou não? Já foi assim. Porque o processo, inclusive, por isso que a gente brinca que o processo tecnológico foi caminhando, né? Até 2019 foi a mesma lei, por um acaso, que mudou isso aqui. Você tinha um raciocínio onde você tinha um período de tempo onde o lance era livre, aí depois existia um processo que a gente chamava de fase de iminência, que o pregoeiro falava, chegou num preço razoável para mim, eu vou ligar o botão para encerrar. Mas não é o pregoeiro apertando o botão e escolhendo, não. Ele apertava um botão e dizia, beleza. O sistema sorteava um determinado número de segundos, tá? Entre 1 e 1.800, ou seja, entre 1 segundo e meia hora, tá? De um tempo que ficava secreto e que os lances podiam encerrar a qualquer instante ali naquele momento. Na prática, praticamente ninguém dava lance enquanto isso não começava, e na hora que isso começava, virava um verdadeiro Deus nos acuda. Mas o que acontecia? Como isso era isso era randômico, tinha um fator sorte associado. E não cabe, quando a gente fala em administração pública, sorte para esse tipo de coisa. Tá? A gente precisa saber que o preço é o preço certo. E o que aconteceu? Em 2019, mudaram o processo licitatório para duas maneiras. A maneira mais significativa, que é o processo que a gente chama de aberto, que para cada lance que você dá, você tem um tempo inicial, 10 minutos. Depois desse 10º minuto, tá? A cada lance dado, você zera um contador de 2 minutos, que é o tempo que vai fechar. Então, não importa se o seu último, né? Não é seu último. Ele fica caminhando, ele não fecha enquanto não tem. Tem 10 pessoas dando lance ali dentro. Então, passou esses 10 minutos, começou a contar o tempinho dos dois, que todo mundo está vendo, tá? Qualquer um que dê um lance no meio do caminho, reseta o contador. Abre mais uma janela de 2 minutos. Quando é que acaba? Quando nenhum dos participantes se manifesta nesse intervalo de 2 minutos, aí acaba. Tirou a sorte do caminho. 2 minutos é um tempo mais do que necessário para quem está na tela reagir de alguma forma, tá? E você consegue números que são bem interessantes para a administração pública. Isso é parte do momento que a gente está vendo de melhora dos resultados, é um aumento da percepção da oportunidade de negócio por conta das empresas, né? Aí é um princípio, é a lei dos leilões, né? O raciocínio é esse, né? Quanto mais gente disputando, a tendência do preço é esticar um pouquinho mais para baixo, tá? Então a gente está vendo que isso está melhorando a situação da administração pública. Essa conversa é longa, tá? Porque a pessoa fala, o preço é justo, não é justo, a conversa vai... São muitas frentes, né? Que vocês precisam estar atentos, né? E ter conhecimento. Qual dica que você dá para empreendedores, para empresas que querem participar de um processo licitatório, estarem dentro do portal de compras públicas para aproveitar as oportunidades? Tem algum pré-requisito? Tem algumas coisas que convém citar. Primeiro, é entender que tem compra de tudo quanto é tamanho. Eu não sei qual é o tamanho da sua empresa, tá? Mas eu sei que vai ter alguém comprando o que você vende em algum lugar do país. Certo.
Segundo, entender que a gente tem trabalhado nas últimas décadas para melhorar a governança no processo de contratação. Ou seja, muita coisa tem sido feita exatamente para a gente quebrar aquela sensação que o brasileiro médio tem, que quando o governo está comprando tem algo errado acontecendo ali dentro. E um papel muito importante disso é a camada eletrônica, por quê? Você não sabe com quem você está concorrendo. Você só sabe quem participou do jogo depois que o resultado do jogo está definido. E a segurança até para a sociedade, né? Porque quem está comprando também não está vendo, né? Que você falou. Isso acontece em tempo real, aberto para a sociedade. Qualquer um pode acompanhar isso em tempo real, sem necessidade de login, senha. Isso está previsto na legislação. Sim. Tá? E outra, então você tem negócio para você? Tem. Que as pessoas, quando falam em compra de governo, pensam sempre em compra bilionária do governo federal. Ela existe? Existe. Mas um município de 1.800 habitantes, ele também compra saúde, educação, alimentação, segurança, e só compra num tamanho menorzinho. Tem possibilidade para todos os portos. E o que as pessoas falam muito meu Deus do céu, eu não vou vender para o governo, todo mundo diz que o governo não paga. Desde a Lei de Responsabilidade Fiscal, 2000, que o governo paga sim. Por quê? Porque se ele não, porque para ele comprar aquilo que eu falei, aquele dinheiro tem que estar empenhado. Tá? E se ele não paga alguma coisa que foi empenhada, você tem aí um processo que a gente chama de recusa das compras do gestor, né? das contas do gestor. E na prática isso quer dizer o quê? Que o agente público envolvido para de comprar. Para de ser elegível. Então a maneira mais fácil de você acabar com uma carreira política de alguém, vamos combinar no Brasil de hoje, político é carreira, tá? É você tornar as contas deles inelegíveis. Então, se ele comprou e você fez certinho, você vai receber. Isso vale para 100% das coisas? Não, para a enorme maioria delas, tá? Exceções existem que estão aí na história. E a gente ainda vê hoje gente reclamando que vendeu e não recebeu. É um processo burocrático, é diferente de vender privado para privado. Então, você tem que tomar muito cuidado com as regras que você está aceitando, tá? Porque se você não cumpre essas regras, você realmente corre o risco de entregar e não receber. Normalmente, prazo. Tá? Mas isso tudo não precisa ser evidente para descobrir. Tudo que eu estou falando está num documento chamado Edital do Processo Licitatório. Toda compra tem esse documento. Tá? E a regra está lá clara e explícita para todo mundo. É só tomar o cuidado de fazer uma coisa que nem todo brasileiro gosta de fazer, infelizmente, que é ler um pouquinho o manual do processo. Sabe? Se ele chega ler e compreender, né? E entender que ele é imputável por não cumprir o que está lá. E a mesma regra que vale para A, vale para B e está no mesmo documento. Não tem exceção para isso. É só você entender que é um processo burocrático, sim, mas estruturado e transparente, tá? Que você vai entender que esse pedaço da economia que envolve entre 13% e 19% do nosso PIB, tá? E que movimentou no ano passado pouco mais de 600 mil empresas apenas, do universo de mais de 23 milhões de CNPJs ativos no país, é de fato o mercado menos concorrido no Brasil. É muito mais fácil vender para o governo do que vocês imaginam, é muito mais lucrativo vender para o governo do que vocês imaginam, e tem muito mais oportunidade em vender para o governo, nas suas diversas esferas, do que vocês imaginam. Olhem para o segmento, vocês não vão se arrepender. É o melhor comprador. Eu não tenho dúvida. Dica de oportunidade, hein, gente? E é do alfinete ao foguete. Compra absolutamente tudo. É tanto produto quanto serviços ou só produtos? Produtos e serviços. Legal. E Léo, você que é um cara de negócio e um cara técnico também, como é que você vê a inteligência artificial ajudando aí o setor público? Vou dar um exemplo, por exemplo, aí que vocês estão falando agora. Um agente que vai ajudar aí o cara a ler o edital, por exemplo, ou alguma coisa disso. Me fala um pouco de como entre os produtos que a gente tem exatamente um agente que transforma os highlights de um edital num videozinho curto. Olha.
que simplifica a apresentação, ó, define oportunidade, obrigações, as coisas que você tem que cumprir, documentações, e o que é o objeto. Uhum. O objeto é aquilo que está sendo comprado, né? A gente tem estamos trabalhando num conjunto de agentes que facilita a vida do meu atendente, que é o seguinte: por conta dessa diversidade que a gente tem da base regulatória, órgãos diferentes têm regras diferentes. Imagina a loucura que é, não só para quem vai participar ter que saber o que mudou, como para quem está dando suporte ali dentro, entender que a regra que ele está usando é a regra A ou a regra B, etc., dentro da mesma plataforma. São mais de 3 mil pontos de customização que a gente tem em sistema hoje na plataforma. E o vídeo foi a melhor maneira de passar essa informação para a pessoa. A gente sentiu que tem um impacto mais imediato. Isso tudo literalmente são agentes específicos que estão trabalhando em cima disso. A gente está trabalhando alguns agentes que são muito bacanas para encontrar um diferencial do que está previsto em lei, que é para formatação de preço de referência, que é entender a diferença entre o preço que foi o vencedor do processo licitatório e o preço efetivamente contratado. Por quê? O cara que fez a menor proposta é a pessoa que vai ser chamada para realizar assinar o contrato, que é de fato a ferramenta que vai definir que aquela contratação vai acontecer, né? Não é contratação, não é, sabe? Não é outro termo. Eu preciso do contrato para acontecer. Nem sempre essa empresa entrega, ou nem sempre essa empresa aparece para assinar o processo licitatório. Então eu tenho algum desnível aqui na ponta que vai impactar na minha formatação de preço de referência, que agora eu preciso usar processos eletrônicos como referência. A gente está buscando esse tipo de coisa para poder tentar equalizar de forma mais clara esses preços. E outra, cada ente público no Brasil tem seu próprio catálogo de materiais e serviços. Eu já devo ter lido mais de 100 descrições distintas só de canetas esferográficas, tá, pessoal? Porque você não pode dizer que quer comprar caneta Bic. E as pessoas querem comprar caneta Bic. Então, eles são muito criativos na hora de descrever a caneta. Esferográfica, transparente. Pois é. E isso muda. Então, essa compatibilização dessa categorização para permitir, inclusive, esse match, que é uma das coisas que ele estava falando aqui no processo, ela é extremamente complexa. Esse match deve ter diversas famílias diferentes, de várias coisas, uma árvore genealógica gigante. Então, cara... Com as dificuldades que estão associadas a isso. Coisas que têm o mesmo nome, mas são diferentes. A clássico do português do vela, né? Está comprando o quê? Vela para carro, vela para de fogo, vela... Chave tem um monte. E as coisas que têm nomes diferentes em determinadas regiões do país. Você está comprando mandioca, macaxeira, aipim, e por aí vai. Então tem desafios. E a tem ajudado muito que esse tipo de coisa... E precisa ter as duas pontas, né? Alinhadas para se encontrar. E atualizadas em tempo. Com descrições, mesmo produto com descrições diferentes, né? Exatamente. Em cada ponto. E às vezes produtos diferentes com a mesma descrição. É um desafio bacana. É um desafio de taxonomia fantástico. Sensacional. E a gente está... hoje, né? Está rolando o Web Summit. Verdade. Eu dei uma passada ontem à tarde, a gente está com um stand lá. E tem até AI Summit, muita coisa sendo falada, palestras, stands de grandes empresas mostrando cases de sucesso de IA. E o que eu sempre falo, que a maioria dos episódios quando eu falo, investimento em IA tem que ter um investimento em dados também. Sem uma estrutura adequada de dados não vai não, talvez tenha sido, ainda seja um dos nossos principais desafios, porque eu tenho muitas camadas nisso tudo. E para conseguir fazer isso, estruturar isso, principalmente quando eu comparo compradores diferentes dentro da nossa própria estrutura, ainda é um desafio de dados que a gente ainda está caminhando. Tá? Inclusive, conversando com vocês a respeito do tema. Os dados precisam estar organizados, né? As bases alinhadas, limpas. Desafio. O primeiro passo da IA, sem dúvida, é organizar a tua estrutura de dados, né? E é um desafio que muito empreendedor e muita gente que pensa sistema, mas que não tinha esse olhar no início, aí meia culpa e um monte de coisa desse caso, sofre para alinhar
antes de conseguir botar alguma coisa efetiva de IA em produção. É um trabalho razoável. Assim, eu acho que a gente ficaria aqui muito tempo conversando, tem muito assunto, mas uma coisa me chamou a atenção enquanto eu te ouvia. E eu tenho certeza que muita gente deve ter essa curiosidade e você pode servir como inspiração. Eu vi aqui você falando o número de municípios do estado brasileiro, números aí, dados dentro do portal que transitam, legislação, profissionais, IA, a quantidade de viagens que você faz. Como que é aí a tua rotina, o teu dia a dia, para que você se mantenha sempre atualizado, sabendo sobre tantos assuntos, né, para manter a tua empresa aí com qualidade de ponta a ponta? Conta um pouquinho aí para a gente aprender também. Primeiro ponto que eu acho fundamental: ninguém faz nada sozinho. Time. Tá? Time e confiança no time. Tá? Porque não adianta microgerenciar, não. Quando você... eu me demito todo dia de alguma atividade que eu entreguei para alguém e que a partir daquele momento eu considero que eu não posso... Não é que não é minha mais. É que eu não posso mais exercê-lo. Porque não faz sentido eu dizer: fulano, faz tal coisa, você ficar em cima do ombro dele para saber: e aí, fez? Tá feito? Tá certinho? Você tem que confiar. Mesmo sabendo do risco de confiar. O estrago de ter que fazer uma mudança, fazer uma troca, fazer um ajuste porque alguém não correspondeu à expectativa é menor do que o estrago de você delegar sem delegar alguma coisa. Então, time é fundamental. Tem gente que está comigo, eu tenho muita felicidade disso há mais de 20 anos, eu tenho um orgulho louco disso. Sabe? E eu torço para que o time entenda que quando a gente fala que sem vocês nada é possível, não é discursinho bonitinho da gestão querendo gravar alguma coisa motivacional, não. É um fato. 100 pessoas e 100 pessoas capacitadas, capacitar é caro. Trabalhar com gente que não sabe o que está fazendo é muito mais caro. Tá? Então, capacitação faz parte da história. É fundamental para você conseguir fazer outra coisa. Tá? E outro ponto que eu viro e falo a gente não pode ter compromisso com erro. Empreender é tomar decisão, é assumir risco e, mais do que tudo, ser muito grosseiro no sentido agressivo, honestamente agressivo consigo próprio, dizendo: olha, você fez bobagem aqui, porque processo de tomar decisão, sempre com informações incompletas, estar disposto a errar. Errar rápido e corrigir rápido. E é o raciocínio da startup, sabe? Mira pouco, tá? Para poder ter objetivos pequenos o suficiente para você enxergar que você desviou dele, tá? Com prazos curtos e de preferência o mais acelerado possível. Tá? Não ter compromisso com o próprio erro e não ter vergonha de bater no peito e falar: erramos aqui, temos que mudar o rumo porque isso aqui não funcionou. Faz toda a diferença de começar um negócio pequeno e conseguir fazer esse negócio crescer e entrar, ou sair disso, ou entrar para o grupo daqueles que tinham uma ideia muito bacana, mas que não estavam preparados para a pancada. Então, não pode ter ego. Zero. Terceiro ponto é isso: manter atualizado, participar de evento, entender o que o mundo está falando ao seu redor, tentar enxergar fora da tua caixa, subir uns degrauzinhos para tentar entender o que o ecossistema está fazendo e para onde que a coisa está indo, para conseguir, no mínimo, tentar acompanhar a mudança, porque não é fácil, não. Tem umas coisas que a gente olha e fala: eita, a gente ainda não lidou com isso daqui. Tá? Então, time, confiança, acho que você falou aí de time, mas muito mais importante é a confiança, né? Um time capacitado e confiança, lidar com os erros. Humildade, saber que você não sabe. Não ter ego, né? Não pode ter ego. Legal. Você falou aí do relacionamento, né? Participar de eventos e tal. O que mais? Eu sei que a gente está aí ainda no meio do Web Summit, né? A gente está gravando aqui durante. Qual a tua percepção aí nesse último dia de evento? A gente até conversou um pouquinho aqui antes, né? Tem muita coisa legal acontecendo. Tá? A gente está num momento onde IA,
de cada 4 negócios que alguém está trazendo, apresentando no Web Summit, no mínimo 1 está falando sobre IA. Bem no mínimo mesmo. Tá? Então, ele virou literalmente a bola da vez, está claro, tá? A gente tem que entender como é que usa isso certo, como é que a gente usa para transformar em benefício do próprio negócio. Isso para mim está absolutamente claro. Modelos de transparência, de rastreabilidade, de governança e até de enfoque financeiro estão mudando numa velocidade enorme. Exatamente. Como é que você controla gateway, formatos de pagamento, aí você vai do gateway de pagamento até NFT, passando por um monte de coisa, o que faz sentido, o que não faz. Tá? Tem muita coisa acontecendo, é muito bacana ver isso. E a gente vê também que a Creator Economy está cada vez mais forte. E eu acho que tem que ser mesmo. Porque, gente, a pessoa que está levando um conhecimento expressivo e muitas vezes nichado, não é diferente do que a gente está fazendo aqui, tá? Para o mundo, tá? Precisa ser valorizada, porque conhecimento e vai continuar sendo um grande diferencial, sabe? Então, você ter acesso a conhecimento no formato que a gente tem, ele é um troço que está sendo realmente recompensado para essas pessoas que estão com essa visão, num formato que está mudando todo dia. Tá? Eu vi algumas coisas que eu não tinha enxergado ainda nesse evento aqui agora, e eu estou muito otimista para o caminho que não só o mercado de inovação brasileiro está caminhando, como também o estado da tecnologia no país tem caminhado também. Estou vendo coisas muito bacanas caminhando na direção certa e caminhando juntos. E é uma preocupação que eu estava conversando ontem com um amigo empresário, e ele falando, cara, eu vou investir nessa tecnologia agora, mas tem tanta coisa chegando todos os dias, todos os meses, que, cara, daqui a 6 meses eu não sei se vai ser a mesma coisa. Assim, então o que é que eu posso fazer? Qual é a resposta? Qual é a resposta para isso? Tá sempre com um cara, um desenvolvedor aprendendo lá dentro da minha empresa para ver se eu invisto nisso e continuo evoluindo junto com a tecnologia. Qual que é a resposta? Qual que é a sua versão dessa resposta? Primeiro ponto, cara, não tem nada mais perigoso para uma empresa do que se condenar à obsolescência, querendo fingir que as coisas não mudam. Está tudo mudando o tempo todo. Esteja preparado para a mudança. Então, é muito mais barato você tentar entender uma tecnologia nova e lá na frente, se ela não fizer sentido, você simplesmente descartar aquele esforço, do que você correr atrás do prejuízo quando uma onda já passou, sabe? Eu não vou negar não, por conta do desafio, inclusive de estrutura de dados, que eu estava falando aqui dentro, o desafio de começar alguma coisa concreta de IA não foi pequeno dentro da estrutura do portal, até porque tem um volume enorme de dados, tá? Tem diversos desafios que a gente pincelou aqui dentro, então, se eu tivesse simplesmente fingindo que isso não acontece e que a gente não tivesse nem, pelo menos começado, e eu acho que tem uma jornada gigante para fazer, tá? O risco era muito maior. Então, dentro dessa ótica, amigo, tá? Não finge que as coisas não estão acontecendo, não, sabe? E, de novo, escolhi um caminho que não deu muito certo aqui, vou ter que corrigir, que nem eu falei, beleza, faz parte do jogo, tá? Assumir o erro e falar, isso aqui não valeu a pena, vamos dar uma ré aqui nesse negócio, dar um write-off aí no que está fazendo e encerra essa iniciativa. Ok, pode fazer parte. É muito melhor poder parar alguma coisa que você decidiu que não vale a pena do que você fingir, do que você deixar de fazer alguma coisa que você tinha que estar lá feito e está atrasado. E ele falava assim, eu vou investir aqui em modelos machine learning de SDR, aqui, e esse modelo ele vai estar super avançado mais na frente, e se eu não investir num time interno, investir num fornecedor, num terceirizado, pode ser que esse terceirizado não se atualize, esse modelo se atualize, e outra empresa venha me oferecer outra coisa, eu perco o meu trabalho, e é basicamente isso que o Léo falou. Acho que a resposta é essa, não pode ter obsolescência. E você tem que buscar sim quem conhece mais do que você, cara. Porque, veja,
Curva de aprendizado é um traço importante para qualquer iniciativa. Se você consegue diminuir essa curva de aprendizado internamente, ela fica mais barata e ela fica mais eficaz e ela fica mais transparente para você mais rápido. Então, você usar um parceiro, um especialista nisso, numa mecânica onde você começa o trabalho usando o know-how já conquistado por um especialista externo, e você soma o contato com o especialista com a capacitação do seu time, você junta a fome com a vontade de comer, sabe? Você acelera o entendimento do que está acontecendo e você capacita o seu time com mais eficiência do que deixar o povo adivinhando o que tem que aprender. Até porque a operação continua, né? Então, já tem alguém que já percorreu um caminho para você e pode contribuir. Legal. Um pouco mais de 1.500.000 usuários dentro da plataforma. Tá? Usuários únicos. É uma baita operação que precisa continuar acontecendo, né? É uma baita operação. E só chegam dados maiores, né? Bom. A gente soma, eu impressiono toda vez. Pensar que começou deste tamanho. Legal. Bom, o papo tá ótimo, mas a gente tá aí se encaminhando pro corte, né, do final. Seguindo aí, vocês estavam falando aí brilhantemente sobre a importância da gente manter a operação sólida e andando enquanto inova, né, e ter conhecimento dos parceiros para isso. Como é que você faz para manter uma operação desse tamanho e não ser atropelado pelas demandas do dia a dia? Você já falou aí sobre um time de confiança, a importância da gente ter um time de confiança. Mas qual aí a expertise, a dica que você dá para empresários que estão ouvindo a gente ou que estão começando a escalar suas empresas? Vamos lá. Por conta do volume, esse tipo de coisa, tem uma coisa que é minha e do meu irmão, tá? Que não está aqui, mas eu tenho certeza que eu falo por nós dois quando eu falo isso. A gente tem verdadeira paixão pelo que a gente está fazendo. Começa por aí. Tá? Eu não só curto o que eu faço, não é só um negócio, tem um propósito muito bacana. Quando a gente fala em economizar em 5 anos mais de 150 bi para a administração pública, eu estou aqui quase empatando com Bolsa Família no período. Isso é relevante. A gente sabe, tá, que a gente está fazendo uma coisa que é boa para o país. Então começa por aí. A gente acorda sabendo que a gente está lutando um bom combate. Tem um legado. Que a gente está fazendo uma coisa com um propósito claro. Tá? Isso ajuda muito o processo, tá? Sim. Por isso que eu comecei ali na conversa, falei, cara, se você não consegue somar o que você está fazendo com alguma coisa que faça sentido, tem outras alternativas? Tem. Sim. Tá? Então, o GovTech é para quem consegue somar as duas coisas, tá? Sim. Finalidade e propósito, que precisa. E ponto 1. Ponto 2. Tem que estar disposto a entender que empreender é matar, sim, um leão por dia, estar preparado para começar do zero de novo, estar disposto a lidar com o risco do que é empreender, principalmente num país complexo como o Brasil, no processo de empreender, né? Você sabe bem disso, né? E está disposto a jogar esse jogo. Então, olha, não tem dia simples, sabe? Não tem jogo ganho, sabe? Você acorda com sangue nos olhos e falando, opa, vamos lá. Vamos lá. É muito mais fácil quando você junta o que você gosta de fazer com o que você acredita que devia estar fazendo. Tá? Então, e no real, é isso que me motiva todo dia. Legal. Obrigada. Muito obrigado, Léo. Valeu por aceitar o convite, por estar aqui hoje no Rio de Janeiro, participando desse evento, participando também aqui do nosso podcast. Cara, muito legal escutar a tua história. E, mais uma vez, cara, obrigado aí pela presença. Quantas vezes precisar, o prazer foi Obrigada. todo meu. Obrigado a vocês. Papo super inspirador e relevante. Tem um podcast do Portal de Compras Públicas também, não tem? Tem. Na verdade, tem 2. Tem o Pode Licitar, para quem quer aprender a vender, tá? E o Conexão Portal, que é o podcast para o agente público que precisa entender o que está acontecendo no segmento hoje. Porque a gente teve diversos impactos regulatórios que estão acontecendo ainda, e é um momento que tem muita dúvida, não só para quem vende, mas para quem compra também. Então, todo mundo tem que estar entendendo o que está acontecendo, e a gente tenta simplificar essas mudanças para quem está de longe, vendo acontecer, mas não sabendo direito para que lado o vento está soprando.
Léo, muito obrigada. Pessoal, a gente está encerrando aqui o nosso Dado Talks com o Leonardo Ladeira, presidente do Portal de Compras Públicas. E terminando aqui de ouvir o nosso Dado Talks, vocês podem passar para a página do portal e conhecer ainda mais e entender um pouco mais sobre esse mercado de licitações e de compras para o governo, para o mercado público. Muito obrigada.